Olá pessoal, aluno do CPV, demais alunos que prestaram a prova para a FGV, ingresso para 2011. A prova de inglês será comentada agora por mim, professor Renato, uma prova que manteve a característica de outros semestres. Foram pedidos 2 textos para as 15 questões, o primeiro texto com 8 questões e o segundo texto com 7 questões. O primeiro texto, da revista preferida da GV, The Economist, versava sobre a fase inicial ainda, a implementação de uma vontade de maior abertura política e também de tolerância religiosa na China, em relação ao cenário atual que a China vive, de expansão no mundo globalizado e de recuperação da sua história, que é muito importante que eles abordem isso. Embora ainda não seja uma abertura plena, ainda existam coisas meio complicadas de se discutir na China, ainda existe um pouco de censura, mas com o tempo isso deve melhorar. O primeiro texto, muito legal, é um texto que veio do primeiro semestre. A expectativa só era que o examinador, talvez, ou a banca, escolhesse algum tema de grande proporção ou algum tema que fosse do segundo semestre, mas um tema atual ainda assim. Então, elogios aí para a escolha do tema. E o segundo texto era da revista Newsweek, que também tem caído em alguns dos últimos exames da FGV, e a data foi do dia 7 de junho, então agora já mais próximo aí do vestibular, e falava de que os pesquisadores que falavam ou que criticavam a atuação das empresas, das pessoas, do público em geral, e resultava no maior aquecimento global, esses pesquisadores tiveram a sua credibilidade abalada porque manipularam ou produziram dados que foram tendenciosos, tá? Então os temas foram esses, a prova foi bastante equilibrada, questões previstas, aqui no CPV a gente treinou essas questões em sala de aula, então nosso aluno deve ter tido muita confiança na hora de fazer a prova, aquele que começou por inglês então conseguiu ler bem o texto, porque o texto em si não trazia dificuldade, acho que as dificuldades estavam mais nas questões, e o aluno do CPV teve uma série de textos com o vocabulário que caiu na prova. Olha só, eu vou comentar algumas palavras só para você ver como a gente viu e para você, aluno do CPV, lembrar. E aí você vai ver que você realmente deve ter ido bem na prova. Palavra headquarters, do primeiro texto, central, o QG. Coming to terms, ficar quites. Revival, né, de ter uma retomada, alguma lembrança ou volta de alguma coisa do passado, former, do passado, mais um termo que a gente viu em aula. Então, do primeiro texto, esses 4 termos estavam ali e você não teve nenhuma dificuldade. Do segundo texto, worries, preocupações, concern, preocupação, poll, pesquisa, eu falei enquete tantas vezes na aula, sei que você lembrou, shift, uma questão específica em cima do shift, troca, mudança, e a palavra leak, vazamento. Acabei falando essa palavra na revisão. Então, aluno do CPV, eu sei que você foi bem na prova. O bom é que se você começou por inglês, você ficou confiante, você não teve problema de tempo na resolução e você deve ter ido bem nas outras matérias porque a gente cresce numa situação que se sente confortável. Então, achei que isso foi muito legal. Eu vou comentar agora as questões individualmente. Sobre o primeiro texto, aqui eu vou analisar a prova A, começa com a questão número 31 em inglês e falava sobre Ohel Rahel, que era a sinagoga. E qual que é a sua função, qual o significado de abertura dessa sinagoga? Ali, a sinagoga ela volta a simbolizar maior tolerância dentro da China e nas alternativas lendo o que você poderia responder, no primeiro parágrafo tinha data. A sinagoga foi construída em 1920. Estamos hoje em 2010. Então, passaram-se 90 anos. E aí, das alternativas trazia como você tem no texto a informação de que 60 anos, pelo período de 60 anos, houve o fechamento da sinagoga, aí você tinha nas alternativas e descobriria que, por mais da metade do tempo de existência da sinagoga, ela permaneceu fechada. Então, na alternativa aqui, na questão 31 da prova A, você deveria ter marcado a letra E, tá bem? Na questão
32, também a interpretação sobre a importância de reabertura da sinagoga. É que significaria o início da China em olhar com mais honestidade, com mais clareza e reconhecimento a sua história. Tá? Então, 32C. Na questão 33, teríamos o seguinte no enunciado. De acordo com a informação do artigo, embora Xangai esteja interessado em proteger seus prédios históricos, há um probleminha. Ali, ó, na questão do finalzinho do segundo parágrafo, você encontraria alguns desses prédios foram designados a serem protegidos nas últimas décadas. Só que não há sinais que revelem essa proteção ao público em geral. Então, falta informação, falta comunicação. Na questão 33C. Na questão 34... um trecho específico, a frase específica. As autoridades da cidade indicaram que não oficialmente reverterão a decisão. A questão era saber qual decisão, a decisão de reabertura. Eles não devem buscar fechar as sinagogas ou essa sinagoga em especial. Então, na questão 34, A de amor. Na questão 35, uma questão específica, vez. Nesta declaração, não tem nada, esta declaração, neste caso, não há nada a ver com política. E aí, nada a ver com política é a restauração da sessão de Bund em Xangai, que era uma questão também pontual. E aqui a GV, vou fazer um comentário à parte, antes de seguir com a resolução, é o seguinte, a GV foi constante e tem sido nos últimos exames, e é bom para o aluno que se prepara ter as questões em ordem direta. Você vai lendo o texto e você vai resolvendo as questões. Então a prova aí, bem elaborada por uma consistência e por uma característica constante de um exame que é bem elaborado e que cumpre o seu papel de selecionar o aluno que se prepara especificamente para esse exame, porque exige abordagem madura do aluno e porque é uma prova séria. Bom, continuando com as questões. Na questão número 6, aqui o aluno tinha que ter atenção especial, porque qual das alternativas não está apoiada pela informação do artigo. Então, você tem 4 alternativas corretas e uma errada. A errada era dizer que a Revolução Comunista que ocorreu em 49 ocorreu e fez com que Xangai ficasse pobre demais para estudar e preservar a sua história religiosa e arquitetônica. Não tem nada a ver com pobreza, o texto não aborda isso. Letra B na prova A questão número 36. Na questão 37, uma questão que falava de Liu Hengxin, e aí que produziu um livro, e o livro traz conteúdo histórico. E aí, lendo o texto, você perceberia que nem tudo da história da China está no livro, porque é alguma forma de censura. Aí, letra A, melhor resposta, o livro dele, ele produziu, só que há uma falha em fornecer uma completa história de Xangai. Há momentos, há lacunas que não foram citados, como, por exemplo, o texto coloca a questão ainda da Praça da Paz Celestial. Tá bem? E a última questão desse primeiro texto, de acordo com o artigo, Xangai se torna mais liberal, tem uma abordagem mais séria em relação à sua cultura e história. Só que, em alguns momentos, dado o crescimento, a necessidade de investimento em infraestrutura e, às vezes, os interesses econômicos e de negócios sobre a propriedade, fazem com que a questão histórica, a questão cultural seja colocada de lado. E aí, questão número 8, elefante a resposta. Tá bem? Esse foi o primeiro texto. Vamos ao segundo texto, e aí vou arriscar dizer o seguinte: o primeiro texto, ele era mais extenso na sua leitura e as questões eram mais fáceis. E esse segundo texto agora, a leitura do texto me pareceu um pouquinho mais difícil, menos fluida, e as questões talvez um pouquinho mais fáceis. Mas se o aluno se pega nervoso e se complica na leitura, as questões já ficam mais difíceis. Espero que isso não tenha acontecido com você, caro aluno. Bom, questão 39, de novo, hein? As questões em ordem sequencial. Não sei se você percebeu isso. Olha lá, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. E aí, questão 39, a primeira frase do artigo colocava: para que as informações Economic Worries, Another Freezing Winter and the Cascade of Scandals. O que eram isso? Eram razões possíveis para o decréscimo,
para a redução da preocupação da população em geral com o aquecimento global, sendo que esse texto tratou da falta de credibilidade dos pesquisadores, porque esses pesquisadores perderam sua credibilidade ao manipularem dados e assustarem a população sobre o aquecimento global. Questão 40. A Pew Poll fizeram uma pesquisa, no parágrafo 1, ó, questão específica. Os americanos fizeram uma pesquisa e, de 21 itens, o aquecimento global ficou em último. Quer dizer, 20 tópicos foram mais importantes do que o aquecimento global. Letra D, na questão 40 da prova A. Questão 41, the shift, a mudança, a troca. Aluno do CPV, você riu quando você vê a sua prova. Você deve até achar que eu sou examinador, mas eu não sou. The shift, a troca ou mudança, temos o seguinte, a mudança ou troca de opinião da forte preocupação com o aquecimento global, que hoje é menor. Porque antes, o texto traz dados, há alguns anos anteriormente, havia maior preocupação com o aquecimento global. Hoje, há outras coisas mais importantes em alguns países desenvolvidos, que o texto colocou. Questão 41A. Questão 42, o que é a controvérsia em relação à entidade IPCC, que é o IPCC, ele coloca aqui no texto a informação The Intergovernmental Panel on Climate Change. Então, o painel intergovernamental sobre mudança climática. E aí você saberia, lendo o texto no segundo parágrafo, que houve vazamento de informações através de e-mails e documentos, e os pesquisadores que escolheram a dedo, que é a expressão cherry-picked data, pegaram dados a dedo e suprimiram, quer dizer, rejeitaram, recusaram os dados ou informações de outras entidades e rivais, a fim de se beneficiarem com seus próprios dados, seja por credibilidade ou por dinheiro. E aí, na 42 da prova A, resposta B de bola, tá? Usaram métodos que não foram éticos, não foram corretos. Questão número 43. Aqui uma questão que falava também de um trecho específico. The lines cut through the profession itself. Olha a sacadinha. The profession, a profissão, no singular. Então aqui a profissão, você deve marcar a letra C, que mesmo os membros da comunidade científica, da profissão, não se entendem em relação às questões ou ao aquecimento global. E as duas últimas questões, a 44, uma pergunta que eu achei difícil, porque é uma pergunta que você responde com uma pergunta. Qual das informações que será perguntada, você não vai ter resposta no texto e não faz mais sentido fazer essa pergunta. O que não faz sentido perguntar, na prova A, letra E, por que que a agricultura africana, de repente, está produzindo menos alimentos? Por que que você vai marcar essa alternativa? Você tem a informação de que os pesquisadores acabaram por revelar dados sem verificação nenhuma e dados que vieram de panfletos, dados que vieram de grupos ou entidades ou ONGs que usam isso como argumento de autoridade e acabaram usando, os pesquisadores usando essa informação de forma errônea. Então, perguntar isso é ter uma resposta furada. Letra E na 44. E a questão número 45, a última, o IPCC, apresentou informação, a questão 44 e 45 tem praticamente a mesma resolução. Foi apresentada informação que veio de fonte não do IPCC e que nunca foi verificada. Então, aí a resolução, eu acredito que a prova foi bem equilibrada, eu acho que os nossos alunos devem ter ido muito bem e fico torcendo aí para ver a foto de vocês no nosso banner aprovados. Tá bem? Obrigado, tchau, tchau.